oração. Diga oração. Oração. Amém. Então, já que é a oração, vamos orar. Glória a Deus. Pai, Senhor, nós colocamos esse dia nas tuas mãos. Agradecemos, Senhor, por tudo. Pedimos que o teu Espírito Santo nos conduza, nos oriente e que principalmente, Senhor, nos ensina a falarmos com o Senhor. Que o Espírito Santo nos ajude para que nós possamos expressar aquilo que nós não conseguíamos, para que nós possamos nos curvar em todos os momentos diante do Senhor. Que o Espírito de Deus, Ele venha sobre nós, que Ele nos levante, nos ensine e nos ajude para falarmos com o Pai como convém, e que o Senhor, através do derramar do teu Espírito, venha soprar do teu trono essa palavra para ministrar aos nossos corações, às nossas vidas. Senhor, que nós venhamos beber a água, comer o pão que vem do céu para nós, que seja alimento sólido, consistente, que venha, Senhor, a nos dar força para prosseguirmos durante toda a nossa semana, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, o livro de Mateus, no capítulo de número 6, no versículo de número 5, diz assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos. Eu vos asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas você, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, que pensam que pelo muito falarem, eles serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai, Ele sabe do que vocês precisam, mesmo antes de vocês o pedirem. Amém? Glória a Deus. Pode se assentar. Queridos, Billy Graham diz que feliz é o homem que aprendeu o segredo de apresentar o seu dia a Deus todas as manhãs antes de iniciá-lo. Feliz é o homem que ao menos 15 minutos ele dedica para entregar aquele dia ao Senhor, para consagrá-lo ao Senhor. E hoje a nossa palavra é sobre oração, porque aqui, quando nós lemos, dá-se a impressão que você não precisa talvez orar, porque Deus já sabe tudo o que você precisa. Mas nós vemos que a seguir o Senhor Jesus Cristo, Ele faz a oração mais linda e cheia de sabedoria que nós já vimos. Porque Ele quer nos ensinar que a nossa oração, queridos, ela não é uma oração que ela precisa ser direcionada
humanamente ou colocada de uma forma humana. A palavra ensina que não é uma posição física que vai demonstrar se você está orando ou não, ou como você deve orar ou não deve. Porque a palavra diz que não importa que você fique só em pé se chacoalhando, porque esse é o costume, principalmente do Oriente Médio, ficar em pé na oração, aonde eles fazem esse gesto de reverência. Porém, ele diz o quê? Vocês não precisam, ele não diz que eles não devem fazer, ele fala que nós, na nossa oração, quando nós orarmos, que ele diz, não fala quando, se você orar, ele fala quando você orar, porque entende-se que você ora, entende-se que você faz a tua oração. Não diz se você orar, se algum dia você quiser fazer uma oração, não. A palavra diz quando você orar. A oração, queridos, ela é um relacionamento que tem que ser desenvolvido com Deus. Diga, orar é ter um relacionamento com Deus. O que é ter um relacionamento? Um relacionamento é quando você começa a aproximar, a conhecer alguém, e você começa a ter seus primeiros momentos de contato, e à medida que você vai vendo mais essa pessoa, e à medida que vocês forem conversando mais, nós dizemos que você está desenvolvendo um relacionamento. Todo relacionamento precisa de aproximação. Todo relacionamento precisa-se de palavras, diga palavras. A oração, ela vem de usar a nossa boca para falar algo fora de nós. A origem de orar vem de boca, de sair algo, de falar algo, mas não só falar, porque todo relacionamento, ele não consiste em só você falar, porque o relacionamento, ele pede que nós tenhamos um diálogo. É o mínimo de um relacionamento, é um diálogo. Nós temos que falar algo e nós também temos que ouvir algo. Até a linguagem foi criada para que os surdos mudos tivessem como se expressarem, como se comunicarem. As palavras deles, que eles falam até com a boca, mas não sai o som, eles transmitem através dos sinais. Então a palavra diz, quando nós orarmos, quando nós estivermos desenvolvendo esse relacionamento com o Senhor, nós temos que falar com Deus. E nós também temos que deixar Deus falar conosco. Talvez você não saiba, porque você não espera. Você fala, mas você não espera o que Deus tem para responder. Às vezes nós achamos que as nossas orações não são respondidas, mas é porque nós falamos tudo o que nós temos para falar. A seguir, nós não temos tempo para passar um momento em silêncio na frente de Deus. E nós então rapidamente já saímos da presença do Senhor. Não esperamos para que o Espírito Santo, ele mova sobre nós e ele traga a direção do céu sobre a nossa vida.
Oração é falar com Deus e é esperar Deus também falar com você. Vai passar algo no seu pensamento. Se você estiver anotando, você vai fazer anotações, ali estarão respostas. Deus estará falando no momento que você silenciar. Ele ouviu. Quantos creem aqui que Deus ouve? Amém? Ele ouviu. A palavra diz que ele não é como os falsos deuses, que têm ouvidos e não ouvem. Ele ouve. A partir do momento que você está em relacionamento com Ele, porém é com Ele. No momento que você vai para buscar o Senhor, até como o bispo falou, depende a hora, não importa a hora, não importa a posição, não, queridos. Você pode sim, é lógico que consagrar primícias ao Senhor, Ele faz a diferença. Ele faz a diferença. É igual quando você está cheio de pessoas, mas você dá a atenção principal a alguém. Isso é o quê? É honra. A honra devida. É quando antes de falar para todos, você comentou com ele. Você falou para ele. A palavra do Senhor diz que antes que o pensamento chegue à nossa boca, esse caminho aqui, Deus já sabe o que você vai falar. Amém? Amém. Mas então, se Deus sabe o que eu vou falar, por que eu vou falar? Porque Ele quer ouvir você, o filho, falar com Ele. Ele não quer ficar ali só sabendo, Ele quer que você expresse com seus lábios, porque quando você fala, você está mostrando para Ele que você depende dEle. Que mesmo você entendendo a soberania dEle, Senhor, eu entendo, mas eu dependo do Senhor, eu preciso falar. Eu preciso conversar com o Senhor. Isso faz a diferença. Deus sabe, mas Ele quer um relacionamento. E um relacionamento, queridos, só acontece quando você fala. Porque Ele não responde quem não fala. Ele responde e conversa com aqueles que falam com Ele. Muitas coisas em sua vida, em minha vida, teriam dado certo se nós tivéssemos falado com Deus antes. E muitas coisas que deram errado em nossas vidas não teriam dado errado se nós tivéssemos falado antes com Deus. E muitas coisas teriam caminhado na direção de Deus para as nossas vidas se nós tivéssemos escutado Deus e feito o que Ele nos mandou fazer. Então a oração, ela vai diferenciar você do ímpio. Ela vai diferenciar você daqueles que não buscam Deus. Porque quando você sai aí fora, todos dizem numa só voz, Deus é o mesmo. Exatamente, Deus é soberano sobre tudo, só existe Ele. Porém, Ele faz diferença naqueles que têm relacionamento com Ele, naqueles que têm intimidade com Ele, naqueles que o buscam, que conversam com Ele. Você vai ser mais íntimo de quem? De quem conversa com você e te dá atenção, ouve você quando você quer falar e fala o que você está precisando, ou que você necessita ouvir? Ou você vai ter intimidade com quem não fala com você? Simplesmente passa por você, não fala nada, não diz um bom dia, não diz uma paz, não demonstra nada, não fala nada, não tem conversa nenhuma com você, não quer saber nada de você.
Com quem você diria que você tem intimidade? Com quem se aproxima de você, com quem fala com você, com quem mostra que você é importante. Quando nós falamos com Deus, a nossa vida muda. Quando as pessoas começam a falarem com Deus, a vida delas é transformada, queridos. Não existe nada que possa ser escutado se a pessoa não começar a falar com Deus que vai transformá-la. Não existe nada que seja liberado sobre a vida de alguém que, se essa pessoa não buscar falar com Deus, mudará a sua vida. Nada. A pessoa pode ter tudo na sua vida, mas se ela não busca Deus, se ela não fala com Deus, ela jamais irá conhecê-lo. Porque o Senhor, Ele se aproxima daqueles que o buscam. Quais são os segredos da oração? Quando você vai em Jeremias 33:3, há um segredo ali em Jeremias 33:3. Ali Deus fala: clama a mim, e eu te responderei. O segredo de Deus é você saber o quê? Eu vou te contar um segredo agora, que é esse segredo aqui de Jeremias 33:3. Por que as pessoas não oram? Por que as pessoas deixam de orar? Porque dentro delas, elas entendem que Deus até pode ouvir, mas que Ele não responde. Porque nunca respondeu o que Ele falou lá atrás, porque nunca respondeu o que pediu lá atrás. Sabiam que até o silêncio de Deus é uma resposta? O silêncio de Deus significa muito. O silêncio de Deus é uma resposta à oração também. Porque muitas vezes o silêncio de Deus quer dizer o quê? Como nós falamos, se alguém cala, ele pode consentir, mas também ele pode estar contrário. No seguinte sentido, sempre, no caso de Deus, toda vez que Deus calar, silenciar na sua vida, não se mova. Não se mova, porque silêncio é resposta. Amém? Amém. Diga: silêncio é resposta. Silêncio é resposta, queridos. E muitas pessoas, porque estiveram em tempos onde Deus silenciou, o silêncio de Deus os confrontou e os afligiu de tal modo que eles não falaram mais com Deus. Então muitas pessoas não falam com Deus porque passaram a acreditar que Deus é um Deus que não responde. E muitas pessoas, acreditem vocês também, elas não oram porque elas se sentem independentes de Deus. Eu me sinto independente de Deus. Eu tenho dinheiro, eu compro o que eu quero, eu vou onde eu quero, eu faço o que eu quero, eu tenho poder, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu isso, eu aquilo. Muitas vezes o dinheiro e o poder geram na pessoa uma independência de Deus. Faz com que ela ache que a vida dela aqui será eterna. Então ela passa a entender que ela não precisa de Deus, ela não tem por que falar com Deus. Ela não tem nada para pedir para Deus. Ela nem agradece porque ela recebeu tudo aquilo como conquista dela. Então ela se sente independente de Deus. Não orar significa: eu não dependo do Senhor para nada. Eu faço sozinho.
eu vou ver um emprego sozinho, eu vou conseguir, porque eu tenho a minha capacidade, a minha profissão, a minha inteligência, eu vou conseguir o trabalho porque eu tinha que conseguir, eu posso conseguir. A independência gera pessoas que não oram. Faz parte do amor de Deus, muitas vezes, tocar nessa independência das pessoas. E às vezes toca, na verdade. Às vezes a pessoa tem que perder tudo para vir para o Senhor. Às vezes a pessoa tem que passar uma dor para vir para o Senhor. Muitas vezes as coisas acontecem para manter a pessoa no caminho do Senhor. Muitas coisas também não acontecem para manter a pessoa no caminho do Senhor. Porque muitos se desviam da fé quando recebem tudo, mesmo depois de terem a fé mais avivada, de serem homens e mulheres de oração. Então, o silêncio de Deus é resposta. Muitas pessoas, aqui Jeremias 33:3 diz que Deus clama a mim e eu te responderei. Jeremias 33:3 diz, ele responde. Diga, Deus responde. Deus responde. 1 Pedro 5:7 diz que um segredo da oração é que você sabe que Deus cuida de você. Você tem certeza que Deus cuida de você. Então, se eu tenho certeza que alguém cuida de mim, eu falo com essa pessoa. Eu converso com essa pessoa, porque ela cuida de mim. Então, quando há certeza que Deus cuida de você, você passa a falar com Ele. Por causa dessa certeza. Porém, se você acha que Deus não cuida de você, você não vai orar. Você não vai apresentar seu dia ao Senhor, você não vai apresentar seus projetos ao Senhor. Porquanto que você acha que Deus não cuida de você. Queridos, Salmos 34:4 diz, saber que Deus nos livra. A pessoa que crê que Deus livra, ele ora e fala com Deus. Livra-me, Senhor, disso que eu estou vivendo. Livra-me, Senhor, daquilo que eu estou passando. Guarda-me, Senhor, na rua, dá-me livramento. Senhor, protege e cobre a minha casa. Senhor, livrai-nos do mal. A pessoa que crê que Deus livra, ela fala com Deus. Ela ora ao Senhor. Ela até pode pôr suas câmeras, ela pode ter os seus seguranças, porém, a confiança dela está no Senhor, amém? A confiança dela está no Senhor, é o Senhor que me livra. Então, essa confiança faz com que ela ore. Essa certeza no livramento faz com que ela ore. A pessoa que ora em Filipenses 4, versículo 6, diz, recebe paz. A pessoa que ora, ela recebe paz. Você pode estar o mais agitado, você pode estar o mais turbulento que você estiver. Você pode estar tão agitado e tão ansioso, que você não consegue nem orar, mas se você conseguir frear o teu corpo e parar e se prostrar, dobrar os seus joelhos e ficar em silêncio, o Espírito Santo irá ministrar a sua vida, amém? A hora que você levantar, mesmo que você não tenha falado nada, Senhor, eu só vou me prostrar. Senhor, eu só vou silenciar, vou sentar aqui. E eu quero silenciar. Espírito Santo, fale comigo no meu silêncio. A hora que você me levantar,
a tua perspectiva muda. O teu atordoamento, a tua visão, tudo aquilo que estava te acelerando, você consegue ter um discernimento daquilo que está acontecendo. Você tem paz. A pessoa que ora, ela tem paz. A pessoa recebe paz. Quem crê que Deus dá paz, ora. Quem não crê, não ora. Vai tomar um remédio, vai tomar uma água com açúcar, vai dormir, vai sair para relaxar. Alguns vão fazer compra, outros vão fazer aquilo, menos orar. Menos aquietar e deixar o Espírito Santo trazer paz, que é o princípio de não fazer você se perder lá fora. Queridos, Hebreus 4, versículo 16 diz que recebe misericórdia e recebe graça. Quem tem certeza que Deus derrama misericórdia e que Deus é um Deus bondoso e traz graça sobre a nossa vida, essa pessoa ora. Essa pessoa clama. Essa pessoa busca por misericórdia, essa pessoa busca pela graça de Deus. Mas ela tem que orar. E ela ora porque ela crê que Deus faz. Então, uma pessoa que não vê graça na vida dela, que não vê misericórdia sobre a vida dela, essa pessoa não ora. Essa pessoa não busca Deus. Queridos, a palavra diz em Efésios 5, versículo 20: dando sempre graças em tudo ao nosso Pai, Deus e Pai. A pessoa está fazendo o quê? A pessoa está orando. Ela está dando graças, não de vez em quando, sempre. Dar graças ao Senhor é uma oração. Agradecer ao Senhor é uma oração. E eu vou citar para você alguns tipos de oração. Temos a oração que é só a oração de busca. Só oração para buscar a presença. Só oração para trazer o mover do Espírito Santo. Nós temos a oração, queridos, que é o louvor. A palavra diz em Hebreus 13:15: ofereçam sacrifícios constantes de louvor a Deus, que é o fruto dos vossos lábios. Cantar ao Senhor, não só de vez em quando, não só quando está aqui, não. Cantar ao Senhor também é uma oração, amém? Nós cantamos em louvor. O louvor é uma canção, porém ele é uma canção de oração, amém? Os louvores que buscam o Espírito Santo, os louvores que agradecem ao Senhor, os louvores que trazem a presença de Deus, tudo isso é uma oração. No louvor nós estamos orando. Por isso que é importante nós termos as letras dos louvores, porque você tem que ver que oração está sendo liberada. Porque nem toda letra de louvor é uma oração. Mas existem louvores que são oração. E enquanto estiverem sendo cantados, nós dizemos assim, nós estamos ministrando ao Senhor o nosso louvor. Nós estamos orando a Deus quando nós cantamos. O louvor aqui hoje disse o quê? Eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa. Cantar isso é muito maravilhoso. O louvor, ele não sai só daqui para fora, ele sai aqui, ó. Quando você canta, eu não sou digno nem de desatar, Senhor, as sandálias dos seus pés. Eu não sou digno. Eu estou orando.
eu estou me humilhando, eu estou me prostrando. O louvor é uma forma de oração. O fruto dos nossos lábios está proclamando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Amém. A oração em ação de graças, quando nós agradecemos, nós estamos orando. Senhor, obrigado. Obrigada, Senhor, por esse alimento. Obrigada, Senhor, porque esse negócio deu certo. Muito obrigado, Senhor. Te dou graças. Obrigado, Senhor, porque hoje tudo deu certo. O que é isso? É oração. Oração em ação de graças. Oração em confissão. Salmos 38, 18. Ele ensina uma oração de confissão, aonde nós iremos confessar, apresentar ao Senhor, iremos fazer uma oração, entoar. Queridos, quando você lê um salmo, você está orando. Quando você vai até o livro de Salmos e você lê um salmo, quando você não só fala de qualquer forma, mas aqui, quando Davi, ele vem nesse Salmo 38, que é o Salmo de confissão, quando ele vem aqui e ele apresenta ao Senhor, principalmente o versículo 18, ele diz assim: confesso a minha culpa, em angústia eu estou por causa do meu pecado. Olha que coisa tremenda. Ele está fazendo uma oração, uma confissão de pecado ao Senhor. Ele está confessando. Vocês veem que Davi, ele estava doente, estava orando. Às vezes a pessoa está doente, está revoltado com Deus e não ora. Se você voltar aqui no versículo 7, o que ele diz? Estou ardendo em febre, todo o meu corpo está doente, sinto-me muito fraco, estou totalmente esmagado. Queridos, ele diz que ele está ardendo em febre. Um homem guerreiro, forte como Davi, dizer que ele está ardendo em febre, você imagina com quantos graus ele deveria estar de febre? Com quantos graus? E ele está o quê? Ele está orando. Ele está falando com Deus. Essa oração de Davi aqui, queridos, é muito maravilhosa. É um salmo poderoso. É uma oração, queridos, que você não pode deixar de fora, principalmente se você vive assombros, perseguições, principalmente se você estiver sendo transpassado por flechas, principalmente se você estiver sofrendo algum tipo de perseguição na sua vida física ou espiritual e até emocional, aonde ele está confessando ao Senhor: sim, Deus, eu tenho culpa, mas ao mesmo tempo ele está pedindo socorro, ele está pedindo ajuda a Deus, ele não está se revoltando ou se rebelando contra Deus, ele está orando ao Senhor. Amém? Essa oração de confissão. Nós temos a oração intercessória, de intercessão, que talvez você conhece tão bem. Ser intercessor, eu já preguei sobre intercessão, sempre temos que voltar lá. É a hora que você pareia, você se une ao Espírito Santo, que é o intercessor. Você se une a Jesus Cristo em intercessão por alguém. É a hora que você se faz parede de proteção, é a hora que você se faz muro de contenção contra o inferno, para ele não tocar em algo ou em alguém. Isso é intercessão.
e é algo tremendo. Tem a oração de petição, que é onde todos nós já conhecemos, que você também deve pedir. Tem a oração que são súplicas e são clamores, que estão lá no Salmos 77, versículo 1, que fala sobre súplica, que fala sobre clamor. Tem a oração, que é a oração de lamento, que está lá no Salmos 142, versículo 2, que é uma oração poderosa para você estar apresentando ao Senhor, para você estar orando ao Senhor. Porém, se você não ora, você não cumpre o que Jeremias 29, 12 diz, que vocês só me encontrarão, vocês só me acharão se vocês me buscarem parcialmente ou envolvido com outras coisas? Não. De todo o coração. Que vocês sabem que o coração não é um órgão quando fala de coração na Bíblia. Mas o coração é uma alma e um espírito totalmente envolvido na busca por algo que Deus está falando. Então, buscar de todo o coração, se lançar diante do Senhor, orar e ter orações respondidas. Como que eu oro para que a minha oração seja respondida? Primeiro, ore de acordo com a vontade de Deus. Senhor, eu quero muito isso. Porém, se não é da sua vontade, afasta. E mesmo que eu tenha, Senhor, não deixe eu passar. E mesmo que eu queira, não me permita. É orar de acordo com a vontade do Pai. É orar com humildade, com contrição. É orar com sinceridade. Fale para Deus exatamente o que você tem que falar. Lembre que não adianta você ficar dando voltas ou fazendo rodeios. Fale o que você precisa falar. Pode falar porque Ele já sabe. Seja sincero. Não adianta você estar falando que está pedindo algo e no fundo você está desejando outra coisa. Não vai funcionar. Vou citar um exemplo. Estou orando pelo meu casamento. Estou orando para que Deus abençoe meu casamento, abençoe minha família, abençoe meu casamento. Mas depois a minha palavra é: mas se não der certo, então você não está numa só mente, você está com mente dividida. Oração é quando você está totalmente envolvido. Quando você busca a oração e a vontade de Deus, você simplesmente coloca com sinceridade qual é a tua intenção. Porque se você está envolvido em algo, então a tua oração vai mover para aquilo. Porém, se você não tem certeza daquilo que você está orando, então mude a sua oração. Você quer o quê? Você quer restauração ou não? Você quer vida ou não? Você quer servir ou não? Você quer seguir desse jeito ou não? Você tem que ser sincero com Deus na sua oração. Ore exatamente de acordo com aquilo que você realmente quer. Se a tua mente estiver dividida, então não ore. Espere, para você ter certeza do que você está orando. Para você ter certeza que a tua oração é aquela mesma. Ore com fé. Se é para fazer a oração e você acha que não vai dar certo, pode parar. Pare agora. Eu tenho orado, bispo, eu tenho buscado, mas
Eu sei no fundo que não adianta, não resolve, nunca. Então para. Querido, a direção para você é pare de orar. Nesse sentido. Se você não tem fé para isso, né? Como diz, ajoelhou, tem que rezar. Se você não tem fé, então nem começa, nem vai para frente. Se você não tem fé, pode parar. Desce. Desce porque você não tem fé para isso. Isso diferencia a resposta da oração. Eu diria que a maior parte das pessoas não recebem porque não tem fé naquilo que está pedindo. Eu ouso dizer isso. Porque quando a pessoa está pedindo uma oração e pedindo uma intercessão para você, eles falam algo. Porém, se você ver ela durante o dia ou durante a vida dela, ela vai estar com outro pensamento. Então quer dizer o quê? Tem algumas pessoas que até pedem oração em determinado ponto. Quando eu começo a interceder e depois eu percebo que a pessoa tem mente dividida, ela está falando outra coisa ao contrário do que aquilo que ela pediu para orar, eu paro a oração. Porque se ela não tem fé para receber, o que adianta eu ficar impulsionando uma fé para desistência? Porque a minha intercessão vai ajudar ela, impulsionar ela para ela passar. Aí tem dois caminhos, eu estou impulsionando ela, porque ela tem fé para seguir, mas nem ela sabe para que lado ela vai. Aí na oração, quando eu impulsiono, ela vai para o caminho errado. Aí a minha oração deu errado. Você consegue entender? A minha intercessão não foi boa. Então, queridos, muitas vezes nós temos até que parar a intercessão, quando a mente da pessoa está dividida. Se você está orando, né, vamos usar esse exemplo que é o mais comum, mais fácil de aprender. Mas se você está intercedendo por um casamento, por um matrimônio, e a pessoa já decidiu que vai separar, que não quer ficar casado, mas pediu para você orar porque ela quer fazer a vontade de Deus, e aí? O que você me diria? Vai continuar orando enquanto a pessoa não sabe nem o que ela quer? Não, bispo, mas eu orando eu vou ajudar a pessoa a decidir o que ela quer. Queridos, ninguém ajuda ninguém a decidir nada. As decisões já estão tomadas no momento que a pessoa já falou que não sabe. Ela já sabe, na verdade, o que ela vai fazer. Ela já tomou a sua decisão. Você vai estar orando e você vai estar exaurindo. E a pessoa, na verdade, ou ela não tem certeza ou ela não quer totalmente aquilo. Nós oramos por aquilo que a pessoa está totalmente envolvida. Por exemplo, vou citar um exemplo claro. A pessoa está enferma, está numa cama. E ela fala para nós, por favor, ore, porque eu quero me levantar, eu quero sarar. Ali você pode orar. Por que você pode orar? Por que você pode interceder? Porque ela sabe o que ela quer. Porque ela tem fé que ela vai levantar, ela quer. Todo o espírito, a alma dela está envolvido naquele propósito, naquela fé, ela quer. Senhor, eu creio, me tira dessa cama, me ajuda. Você crê que Deus pode levantar você? Sim, eu creio. Aí você se envolve. Aí você vira a parede. Aí você entra na intercessão, porque a pessoa realmente, ela sabe o que ela quer. Você consegue entender que a maioria das intercessões que você fez por outras pessoas não é que não foi respondido? É que na verdade a pessoa nem sabia o que ela queria, ela estava pedindo uma coisa e querendo outra. Então nós temos que buscar muita sabedoria do Espírito Santo. Ore com sinceridade, ore com fé, ore com justiça. O que é justiça? O que é justiça da terra, o que é justiça divina? Não vou entrar agora nesse campo. Mas são diferentes. Justiça. Justiça o quê? Da terra ou do céu que você tem que orar?
do céu. Do céu, porque você não sabe se a injustiça está sendo cometida aqui na terra ou se é a verdade. Se é injustiça ou se é a justiça. Não tem como você julgar muitas coisas. Então nós oramos pela justiça divina, a justiça de Deus, que Ele tudo vê, tudo sabe, tudo sonda. Então nós não entramos em méritos da terra, nós buscamos méritos do céu, nós buscamos a direção da justiça do céu. Ore em obediência. A pessoa é rebelde, é de rebelião, vive em rebeldia contra Deus. Aí ela está orando porque ela quer algo. Primeiro ela vai ter que obedecer. Primeiro ela vai ter que corrigir a vida dela em obediência, para que a resposta à oração dela chegue. Ore sempre em nome de Jesus, e tudo isso, tudo você sabe a respeito disso, não precisa eu pregar. E além de orar em nome de Jesus Cristo, permaneça em Jesus Cristo. Hoje, nós vimos um exemplo, eu vou terminar nesse exemplo, sobre a vida de um homem. Ele nem pediu a Deus, ele nem orou, ele nem falou com Deus, mas Deus falou com ele. Você sabia que muitas vezes Deus vai falar com você sem você falar nada com Ele? Deus falou com ele, porque ele tinha um relacionamento com Deus, mas não naquele momento, nem sobre aquilo. Aí você está orando e Deus te fala com você algo que você nem falou, nem pediu, que você não queria. Isso aconteceu na vida de Jonas. Deus trouxe uma direção para ele, falou com ele. Porque quando Deus fala, há uma oração também envolvida. Talvez lá atrás, Jonas sempre falava com Deus, falava: faça em mim, Senhor, a tua vontade. Que eu cumpra os teus propósitos e que eu siga teu caminho. E um dia, essa oração, acreditem vocês, essa oração foi respondida. E o Senhor falou para Jonas: vai e pregue para os inimigos. Pregue para os ninivitas. E isso era a última coisa que ele queria. E o que aconteceu com Jonas? A partir daquela hora, ele começou a correr, ele vai para o porto, ele compra passagem, ele entra no navio, ele se esconde no navio. E nenhum momento fala, Jonas orou. Você pode ver aqui que Jonas, ele não ora quando ele entra no navio, ele não ora quando ele se esconde no porão, ele não ora quando a tempestade foi atrás dele, ele não ora quando os pagãos oravam, ele não ora quando ele foi atirado no mar. Quando chegou no último momento, às vezes a pessoa deixa chegar no último momento para orar. Não faz a vontade de Deus, não faz a vontade de Deus, não entra em comunhão com Deus, caminha de qualquer jeito. Aí quando vem sobre ela um tsunami, quando vem uma destruição sobre ela, infelizmente, quando ela se sente forçada a orar, por desapontamentos, por frustrações, por traições, por enfermidades, por lutos, por perdas, ou seja, pelo que for. Ele esperou o último momento para buscar, para falar com Deus. No último momento ele vai e ele fala com Deus. E o que aconteceu em Jonas 1,17? Diz que Deus, olha que sério, Deus buscou Jonas no porão do navio. Se tem alguém do teu lado ou alguém por aí fala assim: Deus buscou ele lá no porão. Fala para essa pessoa: não deixa Deus ir te buscar.
Jonas. Porque geralmente a gente fala, e fulano buscou Deus. Aqui diz assim, Deus buscou Jonas escondido lá no porão. Deus buscou ele. Deus buscou ele. Tinha reservado para ele hotel 5 estrelas. Podia sair da embarcação porque já tinha hotel reservado. Qual era o nome do hotel? Falei. Já tinha reservado um hotel para Jonas. Vocês vejam que o que era a obstinação e não orar e não buscar e não fazer o que Deus estava falando. O peixe obedeceu Deus, o verme obedeceu Deus, a planta obedeceu Deus, mas o homem não. Por quê? Porque em nenhum momento ele orou. Em nenhum momento ele teve esses caminhos que eu mostrei para vocês. Em nenhum momento ele orou pedindo perdão porque ele não queria fazer. Em nenhum momento ele orou buscando, Senhor, essa é a tua direção mesmo, Senhor, mesmo eu não querendo, Senhor, é isso. Não, em nenhum momento ele orou. A oração não fez parte da vida de Jonas no momento que Deus falou com ele. Queridos, a oração ela tem que fazer parte da tua vida mesmo que você esteja fazendo ou vivendo algo que você não quer viver. Não deixe de orar. Se Jonas tivesse orado, ele não teria nem comprado a passagem. Ele não teria nem entrado no navio. Queridos, que triste, hein? O crente escondido e o povo, tudo que eram pagãos, falando com os deuses deles, e o crente escondido de Deus no porão. Vocês têm noção disso? Meu Deus, quem é que às vezes fica escondido de Deus no quarto? Vou fechar todo o meu quarto agora, vou entrar embaixo da cama, né? É igual a história das criancinhas antigamente, já tinha um bicho-papão embaixo da cama. O adulto, o crente, que se esconde de Deus, a hora que ele vai para baixo da cama, ele descobre que não é o bicho-papão que está lá embaixo. O anjo está lá, com a espada. Pode sair. Enganam-se, não era o bicho-papão. Deus fez ele sair para fora. Deus faz você sair de qualquer lugar só para você voltar no que é o propósito dele. Você vai atravessar o Brasil e Deus traz você de volta para cumprir o que você não cumpre. Pode fugir. Queridos, se quer ver crente revoltado, é pregar sobre Jonas. Aquela palavra nunca é para quem está lá. Nunca. Graças a Deus, né? Não é para nós também. Então, queridos, a oração teria mudado a vida de Jonas. Ele não precisaria ter sido engolido pela baleia. Fala para alguém aí, fala assim, você nem precisa ser engolido pela baleia. Quem quer cancelar a reserva da baleia? Ninguém? Quem quer cancelar a reserva? Hã? Amém? Quem vai... Me comprou? Quem quer cancelar a reserva da baleia aí? Né? Cancele agora. Ore, busque ao Senhor.